Provérbios 8. Provérbios 8 é um capítulo que fala a respeito da sabedoria, no sentido de que a sabedoria ela não anda sozinha. Uma pessoa que tem sabedoria, ela também anda com conselhos, ela anda de maneira reta, ou seja, ela caminha na retidão, ela sempre é justa, ela anda de acordo com a justiça, ela anda de acordo com a equidade. O que é equidade? É fazer a coisa certa. Ela anda também com a prudência, é uma pessoa que, antes de tomar uma decisão, avalia bem as consequências, os resultados daquela decisão. É uma pessoa que age com entendimento. Antes de tomar uma decisão, ela procura se informar a respeito dos dados, para que, ao tomar a decisão, ela saiba por que ela realmente tomou aquela decisão. Então, uma pessoa que tem sabedoria, ela anda com honestidade, com verdade, com retidão, com justiça, com conselhos, com prudência, com entendimento e a própria sabedoria logo cedo na sua vida. Quanto mais cedo você buscar a sabedoria, mais cedo você achará a Deus e você terá decisões acertadas, diminuindo consideravelmente sofrimentos, angústias, dores que são desnecessárias, porque que todos nós vamos passar por sofrimentos e por dores nessa vida, isso Jesus disse em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas por que passar por dores e sofrimentos por decisões erradas que você não tinha que passar? Então, Provérbios 8, nós vamos ver isso. Tem um versículo aqui que fala que se você buscar a Deus cedo, ou seja, logo, você poupará muito tempo, muitas dores na sua vida. Vamos ler aqui Provérbios 8, de uma forma resumida, ele é um capítulo que traz esse convite para que você tenha o conhecimento, receba a sabedoria e saiba como que a sabedoria caminha junto com essas outras características. Versículo 1. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. Versículo 2. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. O que esse versículo 2 está dizendo? Que ninguém pode dizer que não teve a chance de ouvir a voz da sabedoria. Ela está no alto dos morros, significa que por mais que você esteja num lugar distante, sempre tem alguém, sempre tem alguma forma, sempre tem alguma maneira de Deus fazer com que a sabedoria chegue até você. Pode chegar por meio de uma igreja que está perto do lugar em que você mora, pode chegar por meio de alguma família vizinha ao lugar em que você mora, pode chegar por meio de algum livro, por meio de algum professor, por meio de algum pastor, por meio de algum programa de televisão, por meio de algum acesso ao YouTube. De alguma forma a sabedoria chega a todos. Ela está na beira da estrada. Mesmo aqueles que vivem viajando, como os caminhoneiros, como aqueles que fazem transporte de mercadorias pelas estradas, no meio do caminho sempre existe alguém que Deus prepara para trazer a palavra da instrução. E nas encruzilhadas dos caminhos. Versículo 3. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. O que é que a sabedoria está gritando? Versículo 4. Ela está gritando o seguinte:
Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Veja que a sabedoria, ela chama todas as pessoas da terra. Versículo 5. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Veja que o versículo 5 fala que é necessário aprender. Fala sobre exercer um esforço, porque o aprender exige que a pessoa se coloque na qualidade de aluno, que a pessoa se coloque na qualidade de discípulo, que a pessoa seja humilde e reconheça que ela precisa aprender. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é arrogante, o jovem que é impulsivo, que fala eu sei o que eu faço, que não escuta o conselho dos pais, que não escuta o conselho do pastor, do padre, daquele que é professor, daquele que tem mais experiência, que não presta atenção em relação a outras pessoas que já tomaram aquele caminho e quebraram a cara, mas diz, mas eu vou e vai dar certo comigo. Tinha um rio perto de um lugar em que eu morava há muitos anos atrás. E é impressionante como toda semana um adolescente morria naquele rio. Eram adolescentes entre 14, 15, 16, alguns de 13, e sempre existia um adolescente que dizia: comigo vai ser diferente. Eu vi como que o outro morreu porque ele não prestou atenção nisso, porque ele não prestou atenção naquilo, mas comigo vai ser diferente. Então, muitas vezes, existem pessoas que, às vezes, já são adultos, mas são como adolescentes. Tomam a decisão de escolher uma pessoa para um namoro, para um noivado fora da igreja, quebram a cara e depois elas voltam para a igreja arrependidas, destruídas emocionalmente e depois, na hora de tomar uma nova decisão, caem no mesmo erro. A Bíblia fala a respeito de Sansão. Se você abrir o livro de Juízes ali e ler a história dele, vai ver que ele olhou para uma mulher timinita e ele olhou para os seus pais e disse: eu quero aquela mulher. E o pai dele disse: não tem uma israelita com quem você possa se casar? Ou seja, não tem alguém que também teme a Deus? E ele disse: não, porque aquela agrada os meus olhos. E o detalhe é que Sansão havia sido consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele era nazireu de Deus. E mesmo tendo crescido com os conhecimentos de Deus, ele era como se fosse um adolescente, imaturo em relação às suas decisões. O que ocorreu foi um divórcio e depois o texto conta que um dia ele saiu e se envolveu com uma prostituta. E continuando a contar a história de Sansão, por último, ele se envolveu com Dalila, que tomou todos os segredos dele e o entregou para os seus inimigos e ele acabou ficando com seus olhos vazados, ficou cego. E no final, ele teve que pedir a Deus que desse força a ele para que ele se abraçasse às torres que sustentavam a cidade, para derrubar a cidade, para que os seus inimigos fossem mortos. Mas ele morreu junto com eles. Por quê? Porque ele não ouviu a voz da experiência. Ele estava com o conhecimento suficiente para escapar da armadilha. Ou seja, ele estava do lado da sabedoria, mas ele não ouviu a sabedoria. Então, aprenda a ser prudente se coloque na condição de humilde. Escute e diga, se ele está falando, se a palavra de Deus está falando, então eu vou seguir isso. A prudência significa, vou prestar atenção ao que a sabedoria está me dizendo. Você é tolo, aprenda a ter juízo. Então, é necessário aprender, é necessário sentar, calçar as sandálias da humildade, para que você possa aprender. Versículo 6. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo. Veja aqui o versículo 6. Aqui no versículo 6 nós temos a retidão. A sabedoria
ela anda sempre reta. Tudo que ela fala é certo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo, é reto. Versículo 7. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Então a sabedoria, tudo que ela fala é reto, tudo que ela fala é prudente, tudo que ela fala é reto, tudo que ela fala é verdade. Versículo 8. Tudo o que afirmo é verdadeiro, nada do que falo é enganoso ou falso. Versículo 9. Para a pessoa que tem compreensão, por compreensão entenda aqui entendimento, que entende as coisas. Tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Veja que é fácil para entender se você é bem informado. Isso significa que a leitura da Bíblia e o estudo dela constante é que permite que você esteja bem informado a respeito das situações à sua volta, para que você seja prudente, para que você tenha entendimento a respeito do que está acontecendo com as pessoas que estão à sua volta, para que você saiba escolher se essa pessoa deve continuar sendo seu amigo, sua amiga, ou se ela deve ser afastada, se você deve se afastar dessa pessoa. Versículo 10. Aceite os meus ensinamentos. Veja, é necessário que você aceite os ensinamentos. A sabedoria está clamando em alta voz. No alto dos montes, na beira da estrada, na encruzilhada dos caminhos, ela está clamando em alta voz. Mas você é livre para receber essas palavras, para aceitar ou não os ensinamentos. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. A sabedoria vale mais do que o dinheiro, por maior que seja a quantia, porque com a sabedoria você pode saber como fazer o dinheiro. Mas se você tem muito dinheiro sem sabedoria, você pode pôr tudo a perder. É o que acontece com pessoas que ganham na loteria. Elas ganham muito dinheiro e de repente elas ficam mais pobres depois que gastam tudo aquilo que ganharam, porque não tinham conhecimento. Versículo 11. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Versículo 12. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Então veja, com a sabedoria anda a prudência, que nós vimos primeiro, depois a retidão, que é o que é certo, depois nós vimos a verdade, depois agora nós vimos a compreensão, que é o entendimento, e agora no versículo... Depois nós vimos que vale mais do que ouro, e agora nós vemos no versículo 12 que ela tem a compreensão, o conhecimento e o juízo, ou seja, a justiça, fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo. Versículo 13, temer o Senhor é o ideal. Guarde esse versículo 13. Temer significa fazer as coisas erradas. Ele odeia o orgulho, ele odeia a arrogância, ele odeia se considerar maior do que os outros, ele odeia quando sente inveja de alguém, ele odeia quando olha e tem cobiça de alguma coisa, ou da mulher do próximo, ou do marido da próxima. A pessoa que teme quando vê que está viciado em comida, comendo em excesso, ganhando peso e sobrepeso e ficando e comprometendo a sua velhice com diabetes, problemas de circulação sanguínea, porque sabe que precisa ter domínio próprio em relação à comida, em relação às suas emoções, aos seus sentimentos. A pessoa que tem extremo respeito a Deus odeia quando perdeu o controle e falou que não devia para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, para o colaborador, para o sócio. Ela presta atenção em si própria e quando ela vê que fez alguma coisa errada, ela odeia. Eu odeio isso e isso vai sair da minha vida. Então, eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. O versículo 13 fala: Deus, ele odeia o orgulho e a falta de modéstia. Considere, honra ao Senhor por tudo que você tem recebido. Deus odeia os maus caminhos. Os maus caminhos fala a respeito dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos são caminhos.
Pelos nossos pensamentos, nós dizemos palavras e tomamos atitudes. Dizemos palavras que depois se transformam em atitudes. Se pensamos coisas ruins, negativas, vamos seguir maus caminhos. Se temos problemas com a nossa autoimagem, falamos: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, não é para mim. Nós estamos criando uma autossabotagem. E isso é um mau caminho, porque Deus chamou você como amado dele, como amada dele, ele quer que você seja bem-sucedido, ele deixou a sabedoria para que você encontre o caminho bom. Maus caminhos são também maus caminhos com relação aos cuidados com o corpo físico. Você fica muitas vezes no sedentarismo, não pratica nenhuma atividade física, depois fica com problema nas juntas, nos ossos, na coluna, nas articulações. Fica muitas vezes ofegante quando faz uma pequena caminhada porque não está cuidando da sua saúde física. Isso é um mau caminho. Quando você envelhecer, você vai ter muitas dificuldades para se recuperar. Então é preciso cuidar do seu corpo. O corpo é templo do Espírito. O nosso corpo é necessário para que possamos cumprir os propósitos de Deus e as palavras falsas. Então, as palavras mentirosas, as palavras falsas são palavras falsas que você fala contra você mesmo, contra você mesma. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim. E também quando você mente e fala palavras falsas sobre outras pessoas. Deus odeia tudo isso, então ame a Deus e siga por bons caminhos em relação aos seus cuidados com a sua vida espiritual. Ore, leia a Bíblia, faça jejuns para que você santifique a sua vida e tenha um relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus e Deus. Cuide dos seus pensamentos e das suas emoções. Não deixe pensamentos negativos dominarem você. E também cuide da sua saúde física. Cuide do seu sono. Procure ler livros para desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade de conversar sobre vários assuntos. E também cuide da sua alimentação e da prática da atividade física. Beba mais água. Elimine os refrigerantes. Se você tem dificuldade, então reduza bastante o seu consumo. Deixe o refrigerante para o final de semana apenas, mas durante a semana, durante a maior parte do tempo, fique com a água. Também controle a quantidade de café que você consome, coma mais verduras e legumes, tenha uma alimentação saudável e cuide do que você fala. Versículo 14. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Isso aqui é a sabedoria falando. A sabedoria nos orienta a fazer planos e pôr em prática. Tem pessoas que têm muitas ideias, mas elas não colocam nada em prática, elas ficam sempre na mesma. O que você já planejou, o que você já sonhou, o que você já projetou, que você nunca tira do papel, que você nunca toma o primeiro passo para colocar em prática. As próprias questões que nós falamos aqui no versículo 13 a respeito de prática de atividade física, cuidar da alimentação, são coisas que todos nós sabemos que devemos fazer isso. Talvez você colocou no seu plano deixar de fumar, deixar de beber. Por que não colocou em prática? Tenho inteligência e sou forte. Versículo 15. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Reis aqui se refere a mim, se refere a você. Nós somos reis, nós temos um reinado que Deus deu para nós. A nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Como que você está governando essa máquina que Deus deu a você? Algumas pessoas estudam tanto que conseguem fazer coisas grandiosas. E o que você tem feito com essa máquina que Deus deu a você? Você tem governado as suas emoções, os seus pensamentos, o seu relacionamento com Deus, o seu corpo? Ou você tem sido um escravo? Qual a diferença entre o rei e o escravo? O rei é aquele que manda, aquele que tem o domínio. Então, quando você tem a sabedoria, o texto fala, eu ajudo os reis a governarem. Quando você tem a sabedoria,
você age como rei, age como rainha. Você governa a sua vida. Você não deixa a vontade de comer chocolate, de comer em excesso, de beber, de fumar, de assistir conteúdo pornográfico ou de fazer coisas ou de falar uma palavra, um palavrão na hora de raiva ou na hora de um impulso. Você governa pela sabedoria. Os reis governam com a sabedoria e os governantes a fazerem boas leis. Nós fazemos leis. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas qual a lei que você segue? As pessoas dizem, aqui na nossa casa o lema é comer tudo e mais um pouco, por exemplo. Já vi pessoas dizendo isso. Então coma tudo que você puder e coma além e além, porque essa é a nossa lei. Veja quais são as leis que você tem criado. Talvez a lei que você criou, a lei é nunca praticar atividade física, sempre descansar, sempre descansar. Quem vive descansando e vive na preguiça vai encontrar a pobreza, a miséria, a dificuldade. Versículo 16: Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Então veja, com a sabedoria você governa. E também aqueles que são líderes, que são chefes, que são empresários, que são empreendedores, que são donos de negócio. É com a sabedoria que você faz o seu negócio, a coisa pública, as coisas funcionarem bem. Por que um Estado não funciona direito quando existe corrupção? A corrupção nada mais é do que a injustiça, fazer a coisa incorreta. E nós lemos aqui que a sabedoria anda com a justiça. Então, aqueles que governam bem, governam com a sabedoria. Agora, o versículo 17 é aquele versículo que traz uma orientação de você buscar a Deus cedo. Quanto mais cedo você buscar a Deus, mais alegre, feliz será a sua vida. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Quanto mais cedo você procurar a Deus, mais cedo você poupa a sua vida de sofrimentos. Versículo 18: Eu tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Quem tem a sabedoria, encontra isso. Riqueza espiritual, riqueza profissional, riqueza na vida sentimental, riqueza na vida familiar, riqueza na educação dos filhos, riqueza no relacionamento com o próximo. Sabe como lidar com as coisas, tem riquezas e honras, e prosperidade e justiça. Tem evolução, tem crescimento, e tem correção, justiça. 19. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela pode não ter paz. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela pode não ter a riqueza espiritual, o relacionamento com Deus e sentir um vazio enorme. Ela pode ter muito dinheiro, mas achar que é o dono de tudo e ser arrogante, orgulhoso, prepotente dentro do relacionamento, um pai que acha que porque dá os presentes para os filhos que tudo tem que estar bem. Então a pessoa terá muito dinheiro, mas ela não terá riquezas que só a sabedoria pode dar. Versículo 20: Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça. Então, a honestidade caminha com a sabedoria. Versículo 21: Dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Então, aqueles que andam com a sabedoria recebem as riquezas. Aqueles que amam a sabedoria recebem as riquezas e enchem a sua casa de tesouro. Versículo 22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. 23. Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. 24. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. 25. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares. 26. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Versículo 27. Eu estava lá, quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. 28. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. 29. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. 30. Estava ao seu lado como arquiteta e era sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença.
31, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Então, a sabedoria, aqui no versículo 22 até o versículo 31, ela foi criada por Deus e foi ela que foi usada por Deus para fazer tudo o que foi criado. Veja que com a sabedoria o que isso significa, uma aplicação prática desse texto, que quando você tem sabedoria, você constrói o seu mundo, você constrói aquilo que você busca. Você consegue evoluir, você consegue crescer, você consegue prosperar, você consegue dar o passo a passo em relação à criação da sua vida, em relação à criação dos seus projetos. O seu poder criativo é ativado quando você tem sabedoria. Versículo 32. Agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. O texto aqui fala para moços, mas existem muitas pessoas que têm bastante idade, mas são como se fossem crianças ainda. E existem muitas pessoas que têm pouca idade, mas que têm uma grande maturidade. Então, o moços aqui não é apenas meninos e adolescentes. Pode ser que seja eu, pode ser que seja você. Muitas vezes nós somos maduros em algumas áreas da nossa vida e em outras áreas nós ainda somos como adolescentes naquela área. Então veja quais são, o texto aqui é para todas as áreas. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e sejam felizes. 33. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios. O ser sábio é buscar, querer aprender, ter um coração que quer aprender. Não abandonem esses ensinamentos. E quando você aprende, um segundo passo da sabedoria. Você pode querer aprender, pode ter um caderno com muitas anotações, mas o segundo passo é ter a disposição de colocar em prática. Dizer eu quero fazer isso, porque é isso que vai dar resultado. Porque muitas vezes, quando nós somos atacados, o nosso impulso quer dizer um palavrão. Quando nós somos caluniados, o nosso impulso é querer tirar satisfação. Mas o sábio vai dizer: eu vou controlar e vou deixar e perdoar essa pessoa, porque eu estou muito ocupado cuidando da sabedoria, de colocar ela em prática e de deixar de lado aqueles que entram no meu caminho para quererem me arruinar, fazendo mal para mim. Se a pessoa fez um mal a você, você precisa perdoá-la imediatamente, para que ela não tenha tempo de criar raízes que façam com que você fique preso nisso. Versículo 34. Aquele que me ouve será feliz. O ouvir aqui significa ouvir e colocar em prática. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Aqui fala a respeito de alguém que tem anseio por aprender. Fica na porta da sabedoria, ou seja, todos os dias quer aprender algo novo, quer realmente saber algo novo. Está sempre esperando por uma orientação, por um conselho para poder fazer a coisa certa, para não errar. Versículo 35. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. 36. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo, e todos os que me odeiam amam a morte. Quem odeia a sabedoria, ama a morte, ama a derrota, o fracasso, o sofrimento desnecessário, dores que não era para ter passado. Então que nós sejamos sábios, que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor, para aprender dele. E se você não anda nos caminhos do Senhor, quer se aproximar de Deus, faça um convite, faça uma oração em que você aceita Jesus nesse momento. O único caminho para que você possa acessar a Deus é aceitando Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus. Deus o enviou para assumir a forma de carne e morrer na forma humana em nosso lugar para nos perdoar os pecados. Então, muitos dizem que você pode chegar até Deus como quem sobe numa montanha. Você pode chegar por vários caminhos.
mas o caminho de acesso a Deus é um só. É só por meio de Jesus que você alcança a Deus. Então, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você reconheceu Jesus. No seu coração, você crê que Ele é que leva até Deus. Com a sua boca, você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador. Dizer que Ele é teu Salvador significa que você reconhece que a morte dele na cruz purifica você dos seus pecados. Você pediu para anotar o seu nome no céu, no livro da vida, que é um livro que está lá no céu. O livro de Apocalipse revela que existe esse livro, o livro da vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E por último, você pediu para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus na sua vida e que vai orientá-lo, orientá-la nessa vida até chegar até o céu. Comece a orar. Orar é apenas falar com Deus. Conte para Ele, fale com Ele, dê um espaço para que Ele fale com você. Leia a Bíblia, procure uma comunidade de fé para que você possa conhecer outras pessoas que conhecem a Deus, que são como seus irmãos mais velhos, pessoas que têm mais experiência nessa caminhada, que possam andar com você. E se você é cristão, está afastado da igreja, fica o convite para que você retorne para a comunhão com os irmãos, para voltar a participar do corpo e do sangue de Cristo, para que você receba novamente o Espírito Santo e esteja realinhado ao plano de Deus na sua vida. Vamos agradecer, Pai amado, em nome de Jesus. Te agradecemos por essa palavra, te pedimos que a sabedoria esteja sobre cada um de nós, que nós possamos odiar o mal e amar a sua vontade em nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós prudência, discernimento, retidão, justiça, honestidade, verdade e que nós possamos cedo tomar a decisão de sempre buscar conselho e direcionamento do Senhor, que nós possamos como quem está às portas da sabedoria, como disse ali a parte final que lemos, como alguém que todos os dias quer receber a resposta, a iluminação do Senhor para fazer a coisa certa, e que o Senhor nos livre dos caminhos maus, se estivermos em algum perigo para tomar uma decisão errada, que o Senhor nos dê luz, nos dê um sonho, nos dê algum amigo ou alguma pessoa que apareça, cruze o nosso caminho e diga por que é ruim seguir por aquela linha, para que nós possamos corrigir o passo e acertar, e nos dá força do teu Espírito para seguirmos sempre na tua direção. Quem aceitou a Jesus agora, que receba também o teu Espírito Santo em porção redobrada, para que consiga vencer os vícios e as dificuldades que tem para se firmar em ti. Assim agradecemos e que possam encontrar o caminho para o batismo em águas e uma comunidade de fé para que possam compartilhar da fé e da sabedoria do Senhor no dia a dia enquanto estiverem aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente.